Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo e hoje, você sabe, é dia da série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Estamos recebendo Ivo Badeco, Ivo José de Oliveira, o Badeco, 60 anos de idade, uma vida dedicada ao voleibol brasileiro e, por que não dizer, catarinense, um desportista completo, né, que mesmo tendo sofrido uma lesão lá pelos seus 13 anos de idade, né, uma lesão grave na perna, não abandonou de forma alguma o esporte, pelo contrário, se empenhou ainda mais e hoje ainda vivencia o esporte na veia. Badeco, 5 anos faltam para contar a sua história. Rapidamente me fala o que você tem feito nos últimos 5 anos. Bem, em 2013 saí da seleção, né? 2013? 3. 2003 saí da seleção, graças a Deus, vitorioso, né? Houve uma mudança, o Watson no ano seguinte faleceu, então mudou a comissão técnica. E eu dou graças a Deus. Eu estou falando em 5 anos, mas são 15 anos que faltam, né? Você contou a sua história até 2013. 2013? Que nós fomos campeão. Tá, mas nós estamos em 2015, então faltam só 2 anos. Não, 2013 não, 2003. 2003. Aí, então faltam 15 anos, Badeco? Falta um tempinho, né? Será que a gente tem tempo para contar toda essa história aí? Tem? Não, mas tranquilo. Por gentileza. Então, 2003 nós ficamos campeão mundial, que é esse grupo da Fabiana, da Dani Lins, né? Da Thaisa, que são... E as outras meninas estão tudo aí jogando. Algumas estão na Europa, outras estão jogando nos clubes aí, então a gente fica muito feliz. Cada vez que eu hoje também sou delegado da Superliga, né? Participamos lá em Rio do Sul das equipes Superliga, também em Blumenau na Superliga B. O delegado, para o pessoal saber, é o coordenador do evento durante os jogos da Superliga. Sempre a Superliga tem que ter um coordenador, que chama delegado, que coordena toda a parte do evento naquele jogo. O que me admira no Badeco é o fato de ele estar antenado a tudo que acontece no voleibol brasileiro. Hoje ele é um assíduo frequentador do Facebook, por exemplo, e toda e qualquer vírgula, toda e qualquer notícia, mais uma vírgulazinha ou outra que sai a respeito do voleibol, está lá ele compartilhando, postando e tudo mais para deixar todo mundo atualizado em relação ao voleibol. Gostoso isso, né, Badeco? Você gosta muito de mexer no computador? Sempre foi assim ou descobriu agora recentemente esta sua habilidade para compartilhar o voleibol na mídia social? Eu estou há 3 anos na federação, né? Nesse meio tempo, em 2010, fiquei no Instituto Federal, né? Hoje que é a antiga Escola Técnica Federal, dando aula de educação física, treinando equipes, né? E depois, há 3 anos, estou na federação lá, em função que eu aposentei, né? Aposentei, digo, agora eu posso fazer tudo que eu gosto. Eu vou viajar para onde, apesar que sempre o Instituto Federal, o governo federal sempre me liberou para as competições. Sim. Né? Sempre, assim, eu tenho que agradecer e muito a sua passagem pelo Instituto Federal. Pelo Instituto Federal, porque aquilo lá meu Deus, até hoje, não sei se você sabe, eu sou mestre de cerimônia de formatura do Instituto Federal. Também trabalho com microfone também. É verdade. E a gente fica feliz, né? De chamar o nosso aluno ali formado no nível superior e no nível médio. Nesse período todo, né, eu voltei para o voleibol graças ao Dantes. Como é que ele nos ajudar? Porque eu tava Antes de chegar na federação, você estava na Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis. Isso, em 2005 eu fui para a Fundação Municipal de Esporte, na época do Dário. Dário com o Edio Manuel Pereira, que não era o Edio, era o Carlão? No começo era o Fabiano, depois, não era o Fabiano, era o nosso árbitro de futebol. Não lembro. Daqui a pouco eu lembro, eu tô com a imagem dele aqui. E ele entrou, depois saiu, entrou o Fabiano, depois entrou o Carlão, campeão olímpico lá. Então ali, esse foi bom de ter falado isso aí, para falar a realidade da coisa. Em 2005, quando eu entrei como coordenador de projetos esportivos. Dentro da Fundação Dentro da Fundação. Então na época tinha os jogos escolares, que era muito fraco em termos de participação. O Siqueira, que era do handebol, que fazia, coordenava na época da Ângela,
né? Sim. Eu passei a coordenar e tinha 8 escolas participando, passamos para 53 escolas. 50? De 8 para 53? 53 escolas. Mas isso foi, nós íamos na escola, conversar com o professor de educação física e o professor conversar com a diretora. Por que isso? Porque alguns professores de educação física, não, porque é difícil. Aí tu for falar com a diretora e dizer, não, botar no esporte, sei lá se vai dar certo ou não. Então eu falava com os dois, a situação é assim, 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 nós queremos desenvolver o esporte. E conseguimos isso em 2005, 2006, 2007. Sim, nos colégios. E nos colégios. Vocês foram, por exemplo, lá no Colégio Catarinense, no Instituto, foram no Elisa Andrioli, vamos supor que seja o Elisa Andrioli ou o Andrioli de São José. Mas esses colégios que você falou são colégios que já têm um esporte dentro da escola. Sim, mas não um esporte de rendimento. Um esporte, mas participam dos Jogos Escolares ativamente. Instituto Colégio Catarinense e Elisa Andrioli é uma coisa que eu não me preocupo, porque eles têm essa consciência. O problema é nas escolas básicas. Que você foi resgatar, fazer despertar este gosto. Isso, lá no sul da ilha, do norte da ilha, do centro do continente. E começamos esse trabalho. Chegou num ponto, em 2008, nós tivemos que fazer regionalizar, porque antes levava todo mundo para o centro, fazia a competição. Certo. Tá? Aí depois nós regionalizamos, ou seja, nós fazíamos o sul da ilha juntamente com o leste, Lagoa da Conceição e o pessoal do sul da ilha, fazíamos o norte, lá na Ingleses, né? Fazíamos o continente e fazíamos no centro, e depois juntava tudo. Quando você diz fazíamos, vocês visitavam, faziam aquele apelo para tentar montar uma equipe. O que é o contexto desse fazíamos? O fazíamos é o seguinte, não expressei bem. Já fazíamos a competição, porque havia muitas escolas querendo participar, e participaram, a partir de 2006 participaram. Então, em 2008, solidificou. Então, nós tivemos muitas escolas participando. Vocês faziam uma espécie de seleção. Já há competição entre as escolas. Sim. Aí chegou num ponto que não dá para você trazer todas as escolas para o centro, porque muitas escolas. Chegamos a 53 escolas. 53 escolas? Em quais modalidades? Voleibol, handebol, basquete, futsal. Atletismo, né, Badeco? Porque isso passou tudo muito em branco, pouco foi divulgado desse trabalho que vocês fizeram na fundação. Né? Atletismo, judô, Oscar coordenava isso tudo. Lá na Universidade Federal, os homens tocavam atletismo. A Maria Helena na ginástica. No Instituto. O Giga no karatê. E assim todos participavam. Tinha o tênis de mesa também? Tinha o tênis de mesa lá com o Aterro da Bahia Sul ali? Isso. Com o seu Osni ou Neuri, se eu não me engano? Não é Neuri nem Osni não, mas me lembro, esqueci também. Acho que é o seu Neuri, se eu não me engano. Não é Neuri, é o nosso lá da CBV. Da CBV. Mas daqui a pouco eu lembro dele lá. Também dele. Então faziam esse trabalho de garimpagem, de montagem de equipe. Olha, a participação foi excelente. Até 2009, então, show de bola. Todas 53 escolas participando. Né? E qual não foi a minha surpresa? Que em 2010 eu tive que sair porque eu tive que retornar para a escola técnica, né? Em função que eu estava caminhando para a aposentadoria. 2010, de 53 escolas passou para 28. E 2011 não teve nada. Não fizeram jogos escolares. Hoje eu não sei há quantas anos, foi a coisa assim que mais me chocou, porque chegou num ponto ali de jogos abertos que, ao invés de dar apoio para jogos escolares, era apoio para os jogos abertos, onde que nós tínhamos, Aldo Matos, nós tínhamos um valor definido, ou seja, 10%, nós temos cada equipe vai ganhar 10% no ano que vem. Por quê? Porque nós tínhamos que trabalhar a base. Tu tem que ter a base. E a base não é assim, a base para ganhar, não é nada disso. A base é importante porque nós estamos trabalhando com o ser humano, com o jovem dentro da escola. Chegou num ponto que os alunos já estavam pedindo, professor, nós temos o moleque bom de bola, nós temos jogos escolares. Os professores já ficavam tranquilos, porque antes o professor corria atrás, depois o aluno corria atrás. Que lembrava o professor, então nós queremos participar, queremos estar lá dentro. E isso tudo aí depois diminuiu, né? Passou para 28 escolas, no ano seguinte nem fizeram. Hoje, lamentavelmente, Florianópolis está muito carente
participantes em competições de rendimento, de participação, enfim, prova os resultados das últimas edições de Jogos Abertos, conquistas inexpressivas. Florianópolis, que até 2010 sustentou uma hegemonia de 4 anos seguidos como campeã nos Jogos Abertos, tem um referencial como Jogos Abertos, né? Você imagina, e nos últimos 4 anos vem oscilando ali entre o 4º e o 3º lugar, caiu bastante Florianópolis e sua proposta, sua filosofia esportiva. E o Badeco retratou em algumas palavras este sentimento aí de perda, né? Da falta de desenvolvimento, do abandono, né? Do vacilo dos dirigentes esportivos. Lamentavelmente a gente tem que fazer esse registro. Mas não é esse o nosso objetivo, falar aqui neste quadro Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Hoje você presta serviço para a Federação Catarinense de Voleibol, né, na condição de diretor de seleções de voleibol. Como é que está o voleibol em Santa Catarina, Badeco? Tá bom? Eu sei que o Dante é uma pessoa que trabalha bastante, muito, se dedica muito para o crescimento do voleibol, não deixa essa bandeira cair. Como é que está o voleibol? Olha, o nosso voleibol está bem, poderia estar bem melhor, mas em função de apoio, né? Falta apoio, né? Os clubes, os técnicos, só voltando um pouquinho nos jogos escolares e nas equipes de Florianópolis. Hoje... Você está afim de desabafar hoje, né? Não, hoje não. Há muito tempo Florianópolis tem o maior... como é que eu vou te dizer assim? Os profissionais que nós temos são de excelência. Oscar, judô, seleção brasileira. Maria Helena, cara, quantos atletas? Nível de seleção brasileira. Kênio no basquete. Kênio. Temos o Giga no karatê. Nós temos o Havaí lá no ciclismo. Sim, faz um trabalho bonito lá. Então, assim, ó, a natação que nós estamos perdendo a maior grandeza que nós tínhamos na natação. 12 lira, que hoje a natação nossa. Entendeu? Eu como comendador do esporte e sendo de Florianópolis, que a vida foi em Florianópolis, eu fico muito triste com a falta de visão, e digo do nosso prefeito, porque as pessoas que foram colocadas lá na gestão dele não têm conhecimento do esporte. Tem que saber que os jogos escolares é a base de tudo. Eles têm que saber esporte escolar, né? Escolar. Querem acabar com a criminalidade? Fazer esporte, bota tudo para estudar, educação e esporte, coisas que são de oportunidade, oportunizar para nossas crianças, né? E ao invés disso colocam pessoas, e te digo de cabeça, eu fui na fundação, as pessoas estão lá, poucos são do esporte. Aí eu digo, mas por que não precisa ser do esporte? O ministro é lá da igreja. Não é profissional de educação física, não é nada. Tem uma coisa diferente. O profissional do esporte é totalmente diferente, porque nós não temos horário para aula, nós não temos horário para treinamento, nós nos aplicamos o tempo todo. Então, quando eu estava na Fundação Municipal de Esportes, e por isso que eu vou desabafar mesmo, que hoje eu fiz tudo que eu podia fazer na minha vida e cada dia só vem coisas boas, graças ao bom Deus, né? Então, quando eu estava lá na Fundação de Esporte, o meu horário era de 1 às 7, era de 1 às 7. Eu saí da fundação, o horário chega às 5 horas, não tinha ninguém. Quando saí da fundação, porque eu brigava com a história de diária. Chegou a competições de micro regional, com 3, 4 equipes, o seu superintendente técnico, que era eu, não ia o alto, cuidar das equipes. Na gestão lá, quando eu saí, da minha gestão mesmo, ia 6, 7 para ganhar diária. Tanta gente. É justamente isso. Aí quando nós entramos nessa situação do Brasil, bem boa, 232 para cada um. Então, e fora tirando as festas, né? Que eu, Aldo lá, o tempo todo, ó, a hora assim, e digo para todo mundo, e pode vir falar comigo, que eu digo quem foi, quem não foi, tá? Por quê? Porque isso, sabe, não é esporte. Esporte é exemplo, esporte é educação. Então, hoje... Tem algumas injustiças com o Aldo lá dentro também, né? Muita.
Muita. O Aldo é uma bandeira do esporte. Né? Eu te digo assim, ó, como é que eu vou te falar do Como é que é Aldo? o sobrenome do Aldo mesmo? Aldo Matos. Aldo Matos. O Aldo é uma pessoa, e te digo, não vou falar das outras partes, que a gente é muito amigo. Outras partes que eu digo é o que ele passa por trás do pano. Por quê? Ele é um funcionário. Aí quando aí vem os malditos, para mim é maldito comissionados. Eu fui comissionado, mas a maioria não quer nada com o trabalho. A maioria não quer nada com o trabalho, tá? Então o seu Aldo chega lá, quem é o chefe? Eles colocam pessoas que não entendem, nunca tiveram história no esporte. Convenhamos, né, Badé? Porque não é só na fundação, né? Mas aí eu vou... Tem outros órgãos. Por isso, não, mas espera aí. Regimentam o esporte. Justamente. Os comissionados lá tomam um espaço de gente qualificada e as coisas não andam, não tem Agora qualidade. tu está chegando aonde eu quero chegar. Ou seja, se na fundação tinha isso, tu imagine em todo a estrutura de uma prefeitura. Aí tu para e pensa em todo o Brasil e tu vai ver por que nós estamos assim. Por que a nossa nação está assim. Não tem qualificação nos setores, Claro. né? Não tem Pra gente mim, qualificada, habilitada para... Primeira coisa, para ser comissionado, Fundação Municipal de Esporte tem que ter uma faculdade de educação física, tem que ser ou de administração. Se você vai para a Secretaria Regional de Administração do governo tal, você é comissionado, você tem que ter um diploma de administração ou de direito para exercer alguma função que lá dentro, específica, né? Justamente, o tesoureiro, depois que mudou a gestão... Então, hoje tem dono de supermercado que nunca botou a mão numa bola ocupando um cargo de diretor por aí. Aí eu te digo, um cara que nada quanto não tem o segundo grau, que nunca mexeu com dinheiro, é o tesoureiro de uma fundação municipal de esporte, é uma brincadeira, né? E foi na minha época. Tem no mínimo um curso de contabilidade, de gestão financeira. Isso é um desabafo para o nosso prefeito aqui começar a pensar, porque eu não estou falando dessa gestão, estou falando da minha gestão. Dessa gestão eu não sei nada, eu só sei que as pessoas que estão lá, a maioria não tem história no esporte. Então não deveriam estar lá. Tem que estar lá pessoas que têm história no esporte, que fizeram alguma coisa por Florianópolis, principalmente, né? Então, então isso é para ficar no ar, para realmente entender a coisa, porque eu entrei lá comissionado no caso, né, do PMDB. Vou dizer a parte, não tem nada a ver. Eu sou Brasil, eu sou esporte, eu adoro esporte, eu quero fazer a coisa acontecer. Porque além de tudo sou professor, e como professor eu quero educação. E mais do que isso, né, Badeco? Você tem um nome, né? Um nome na história. Um nome na história do esporte, e tem que zelar por esta identidade que você soube construir ao longo de uma vida, né? E também, agora voltando para o voleibol, que é lá com o Dante, graças a um bom Deus estou na Federação de Vôlei, me aposentei, fui na Federação de Vôlei com o Dante Claser, também com a Margarete, o Rafael, o Andrezinho, então Salvador Bononi, né, o Paulo Beal, são pessoas de extrema consciência do que tem que desenvolver, né? Os treinadores nossos são fantásticos. Os nossos dois treinadores que estão disputando lá, estão com a seleção infante, é o Evelton de Guaraciaba e o Márcio de Saudades. Excelentes profissionais. Duas escolas excelentes do voleibol, Saudades de Guaraciaba, né? Excelentes profissionais. Lá no nosso oeste. Você vai aqui, o Marcelo aqui de Itajaí vai ser o nosso técnico juvenil, o Cadillac lá de Jaraguá do Sul. Pessoas extremamente profissionais. Né? Então eu estou num lugar assim que eu agradeço a Deus o tempo todo. A federação dá todo o apoio dentro do possível. Se nós tivéssemos mais dinheiro, daria muito mais apoio. Mas a gente está lá, e também tem a Pênalti que nos ajuda muito em material esportivo. Então as nossas equipes estão muito bem. O voleibol de Santa Catarina está muito bem representado em todas as seleções. Se tivesse mais apoio, nós iríamos mais longe. De verba para as federações, que tem que pensar nas federações para desenvolver todo esse trabalho junto às nossas crianças, porque nós temos que pensar nos nossos atletas, nas nossas crianças, nas nossas escolinhas, que aí tu não vai ter essa criminalidade toda que não tem mais respeito de nada, né? E voleibol ensina. Voltando um pouquinho ao seu passado, todas as meninas que passaram por suas mãos, né, pelo seu trabalho, enfim, hoje todas estão bem, se não dentro do esporte, mas construíram uma base de sustentação, adquiriram uma personalidade, tiveram um bom berço depois de terem saído lá da barriga maternal.
né, quando entraram no esporte. E o esporte tem isso, ele proporciona a ideologia esportiva, proporciona conviver com pessoas de diferentes berços, comunidades, e o esporte é sem fronteira. No seu caso, você conheceu inúmeros países, né? Conheceu a cultura de um país e de outro, e aquela cultura lhe influenciou para ser um cidadão como você é hoje. E essa história também passa pelas meninas que estão hoje no circuito hoje do voleibol, construindo cidadania, se tornando pessoas respeitadas e se dando respeitar. Não é isso? Essa é a maior felicidade que eu tenho. Cada vez que eu vou de delegado lá na competição na Superliga, que vem a equipe de Rio, São Paulo, vem lá o time Bernardinho, Rexona, a primeira coisa que eles me olham assim, vem lá o Bernardinho, sai lá do canto, vem lá, Bateco, tudo bem? Bernardinho, campeão olímpico, Zé Roberto, que jogou comigo, Zé Roberto Guimarães. Jogamos aqui no Olimpo, participamos, até não falei sobre isso, né? Como atleta, também quando iniciou hoje Superliga, os campeonatos brasileiros, isso começou em 82, em Brasília, eu fazia parte da equipe do Olímpico de Blumenau, levantador era o Zé Roberto, meu levantador e meu técnico. Zé Roberto era o seu levantador? Meu levantador. E aí depois veio o Duda como levantador, porque o Zé tinha que jogar, e nós disputamos lá em Brasília, juntamente com na época da Pirelli, né? E ficamos ficamos em 6º lugar do Brasil, junto ao Bradesco, Pirelli, a equipe do Olímpico de Blumenau. Então a gente passou por N situações, né? E quando você fala assim de atletas, de alunos, olha, a cada dia eu fico mais feliz, porque eu encontro hoje eu só encontro as mães, né? Isso no convívio diário com você, né? Em competições, o carinho que os atletas, eu estou falando de as atletas, mas os atletas dispensam para você. Você realmente construiu uma história no voleibol e todos o respeitam pelo que você já fez. Badeco, para encerrar esse nosso bate-papo aqui na Galeria dos Comendadores do Esporte da série Comendadores do Esporte de Santa Catarina, o que falta hoje para o esporte, especificamente em Santa Catarina, onde você vive? O que está de errado? O que precisa ser melhorado? Olha, eu estou muito preocupado, porque nós temos um excelente produto. Aí eu só escuto falar jogos abertos não era como antigamente. Não, jogos abertos é fantástico. Quem vê jogos abertos é fantástico. Agora, hoje é visto com produto, né? Então eu não posso fazer uma final de jogos abertos às 2 horas da tarde de uma segunda-feira, de uma quarta-feira. Eu não posso fazer uma final de jogos abertos 3 horas de uma sexta-feira. Eu tenho que saber trabalhar esse produto. Eu tenho que mostrar esse produto. Então, acho que jogos abertos tem que ser pensados nos horários que tem jogo, para a cidade que está promovendo lá participar também. Porque de fazer jogos de final 2, 3 horas da tarde, como aconteceu na última edição, entendeu? É complicado, né? Não, mas não é só nessa, é em outras competições. Eu vi em Brusque, faz uns 5, 6 anos, final de voleibol masculino. Brusque foi em 2010. 2h30 da tarde, de uma quinta ou sexta-feira, com atletas de seleção brasileira, Bruninho jogando, com atletas de seleção brasileira. Na época da CIMED. A guarda da seleção brasileira jogando, não sei se foi contra o time aqui Deve ter sido Blumenau e Florianópolis, ou Blumenau e Chapecó. Entendeu? Eles são artistas, gente. Nossos atletas são artistas. O nosso esporte é muito grandioso agora. Nós não podemos ir lá chegar, fazer jogos abertos assim por fazer. Não. Nós temos que parar e organizar a coisa de uma forma tal que eu não vejo dificuldade não, hein? Então a minha preocupação é de planejamento, né? Então muita competição, aliás, que joguinho, mas não sei o que, tem micro regional. Mas isso é culpa de quem, Badeco? Olha, isso é coisa de organização, de todo mundo ter que sentar e conversar para ver. E a FESPORT é responsável por isso aí? Não existe um congresso técnico, não são... Tem congresso técnico, tem tudo isso. Quando se decide lá dentro do ambiente dos jogos, vamos fazer o congresso técnico do voleibol que vai começar amanhã. Porque esse jogo vai ser às 2 da tarde, pode ser às 8 da noite.
Isso tem que ser repensado pela própria FESPORT sobre as finais desses jogos, né? Alguns estão dando certo, né? Futsal, você sabe que futsal em jogos abertos enche. Tem um apelo muito grande. Tanto da divisão especial quanto da primeira divisão. Se você tem uns jogos abertos numa cidade que tem uma arena grande, por exemplo, o Jaraguá, por que você não faz a final do futsal tal hora, a final do voleibol tal hora, a final do basquetebol, de modo que, sabe, lá bastante gente que participe. Então tem que ser pensado, não é tem só que ser repensado. Tem que ser repensado. E no geral, em termos de esporte, Santa Catarina é muito bem. Você para falar em qualquer esporte, handebol, voleibol, basquetebol, futsal, show de bola, futsal. O judô está muito bem em Santa Catarina, o karatê, tem Douglas Brose, que foi recentemente campeão pan-americano no Canadá. Justo. Então, e o atleta tem que ser muito mais valorizado. Atleta e técnico tem que ser valorizado, tem que buscar outras formas. Eu não, assim, como eu não estou convivendo com essa parte, eu convivo com o meu voleibol, com o que nós temos de voleibol. Mas o quadro não é muito diferente do que vocês vivem no voleibol, Badeco. Nós estamos trabalhando aqui em todas as modalidades coletivas, individuais e coletivas. Falamos um dia de voleibol, um dia de handebol, outro dia de futsal, outro dia de judô, outro karatê. E a dificuldade é sempre as mesmas, as reclamações são sempre as mesmas. Nós esperamos que esse quadro possa ser mudado para melhor. Eu vou te falar uma coisa que eu penso lá em cima. Nós temos um Ministério do Esporte. Aí fala em Olimpíada, meu Deus do céu. E dizem que nós temos base. Qual é a base que nós temos para a Olimpíada? Qual é a base? Qual é o trabalho de base que nós temos para revelar o atleta? Vamos pegar a modalidade, vamos dizer, voleibol. Vou te citar um exemplo, vários exemplos do voleibol. Nova Trento, Rosa Maria, até de seleção brasileira, a Carol Tome, está lá em Tormena, está lá em Minas Gerais, saíram todos de onde? De Nova Trento. O que a Vandeca recebe de apoio de um governo para desenvolver o trabalho? Nada. Blumenau, com seu Henrique lá, várias atletas de seleção brasileira. E aí, que apoio que tem? O próprio exemplo do Evelto e o Márcio, se não eles se virar, e olha, eles não tem sábado, não tem domingo, não tem nada, eu estava lá vendo, meu Deus, trabalho fantástico. Então, o que falta? Coisa que o voleibol hoje já está começando a fazer, já tem uma comissão que o nosso presidente Dante vai estar junto para ver quem que nós temos que apoiar no voleibol para que saia mais atleta e para que tenha um nível melhor no voleibol. Então, o voleibol já saiu na frente. Saiu na frente, saiu na frente. Já tá o Renato Dávila, que está na coordenação lá da CBV, já tem uma comissão formada justamente para... a Vandeca merece? Merece. O Evelto merece? Merece. A Karina está ali em Brusque, fazendo um trabalho excepcional. Tá lá, Jaraguá do Sul. Mas essa política de incentivo, ela vem da CBV? Está vindo da CBV, está sendo feito um estudo, né? Quantos atletas vão para a seleção brasileira? Quantos campeonatos participa? O que desenvolve? Tem pré-mirim, infantil, entendeu? Certo. Então todo esse trabalho está sendo avaliado. É uma espécie de reconhecimento, né? O trabalho que é feito pelos frutos que já deram, né? Justamente. Porque hoje, em todos os esportes, eu não posso nem falar em todos os esportes, porque a maioria eu não sei, mas pelo que eu vejo, pelo que eu noto, o que acontece? Depende do seu treinador se virar. Aí somos um país olímpico em que vai aparecer 1 ou 2 atletas e acabou. Guga Kirten, o que nós temos hoje na geração do Guga? Meu Deus, poderia estar muito mais. Está aparecendo 2, 3 aí. Não apareceu. E pronto. Aí o Guga está se virando, correndo atrás para poder fazer o trabalho, a massificação do voleibol. Pelo amor de Deus, isso não tem política. Aí eu vou voltar numa outra coisa. Nos tais dos comissionados que comandam as coisas, que não tem competência. A maioria não tem competência para estar nos postos onde estão. É só política. Então, você não tem resultado em nada. Em sua maioria, você não tem resultado. Eu fui comissionado. Eu fiz jus ao trabalho.
né, a ganhar aquele dinheirinho lá. Justificou o teu sábado, Comigo não teu tinha, prolabore lá. não tinha sábado, não tinha domingo, tem feriado, tem que trabalhar pela nação, tem que trabalhar pelas crianças, tem que trabalhar. Agora, quantos faziam isso? É, verdade. Entendeu? Bom, boa noite, Badeco. Obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui no Panorama Esportivo, nesse quadro de sexta-feira, intitulado Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Olha, eu que agradeço, Júnior. Sei da tua batalha, o quanto você está fazendo pela valorização do esporte, né? Teu filho está ali, vocês não estão vendo, mas está ali, firme lá nos jogos, estão lá mostrando, e tem que mostrar, né? Eu só faço um apelo aos governantes, né? Que olhem o esporte com mais carinho, coloquem pessoas competentes no seu devido lugar, que realmente amem o esporte, porque quem ama o esporte não vai chegar lá às 5 horas da tarde, trabalhar um pouquinho e sair fora. Não, quem é do esporte é diferente. Chegar às 7 não tem hora para sair para casa. Agora, aqueles que fazem isso aí, pelo amor de Deus, me perdoem, tá? Porque eu sei que muita gente que são comissionados, que trabalham e que fazem justo. Agora, em sua grande maioria, estão só para cabide de emprego e não fazem nada pela nação. Mas eu te agradeço, Júlio, tá? E desejo a você muito sucesso. Obrigado. Muito sucesso. Quando precisar, estaremos sempre à disposição. Estou com 60 anos, graças a Deus, fiz agora, feliz da vida, com meus netinhos, 3 netinhos, coisa mais linda do mundo. Uma tem 17, vai fazer vestibular agora, eu já estou meu Deus do céu, 17 anos com uma neta. Outro de 7 e 4 anos só bagunçando em casa, graças a Deus, e sem bagunça não. Bosque das Nações também. O Bosque das Nações está muito bem, graças a Deus. Você caminha lá, tudo? Direto, academiazinha todo dia, tem que cuidar, né? Tem que cuidar, tem que cuidar, esqueletinho, né? Tem que cuidar, mais 60 anos, chegar aos 120? Se Deus quiser, né? É. Mas eu chego uma hora que Deus assim, não, vem cá, Estou precisando de ti aqui para trabalhar aqui no esporte. E graças a Deus eu quero chegar lá assim, ó, prestei conta. O Senhor me deu a vida, né? Também sou evangélico, graças a Deus. O Senhor me deu a vida e eu quero chegar, ó, fiz a minha parte, né? Pode ser bem feito, pode ser que a gente erre em algumas coisas, ele que sabe, mas o mais importante é fazer essa glória. E parabéns, tá? Que Deus te abençoe, Obrigado. O teu filho, e que a gente melhore, que os governantes parem de fazer conchavo e que façam, que façam, né, a coisa certa, porque essa história de dar cargo para fulaninho porque é meu amiguinho não vai levar a lugar nenhum. E a pode até dar sociedade cargo para amigo dele, mas que esse amigo tenha qualificação para exercer esse quadro, esse cargo. Badeco, obrigado pela participação. A gente não vai deixar de ter outra oportunidade para conversar mais sobre voleibol, sobre a sua vida, sobre o esporte de Santa Catarina. Gente, nós vamos ficando por aqui com a participação de Ivo José de Oliveira, ou Badeco, do quadro ou a série Comendadores do Esporte de Santa